Nesse vídeo eu quero te mostrar como é que tá a carteira aqui do canal, quais foram os últimos investimentos que a gente fez e fazer novos aportes para a gente balancear a carteira e ficar tudo dentro dos critérios que a gente está colocando. E só um spoiler aí, eu vou mostrar também a planilha melhorada que eu utilizo de controle, tá? Porque eu já mostrei como eu controlo meus investimentos, mas eu dei uma melhorada na planilha, eu vou mostrar aqui para vocês. Inclusive, vou dar elas para vocês que fizerem a mentoria /curso que eu tô fazendo aí. Vou deixar link na descrição para você entrar na lista de espera. Mas vamos lá então. Beleza, Mário, mas como é que tá então a carteira do canal? Eu já tô dentro aqui da Nuinvest, tô usando pelo computador, vou mostrar pelo celular também, tá? Mas a gente tá aqui com 8 títulos, ou seja, 8 investimentos que a gente fez. Basicamente, em renda fixa pública, que são os investimentos no Tesouro, a gente tem 15%. Na renda fixa privada, que são aqueles que a gente vai emprestar ali para o CDB, para a LCI, para a LCA, a gente tem mais ou menos 16%, mais ou menos 34% em ações e 33% em fundos imobiliários. Então, se a gente for olhar, eu investi mais ou menos o saldo que eu tinha aqui na conta de uns R$44, um pouquinho aqui no Tesouro IPCA, tá? Então, a gente tinha mais ou menos uns 1.090 aí e eu investi mais uns R$40, tá? A gente continua com o CDB de liquidez diária do Banco Master, que tá rendendo 100% do CDI. Temos um pouquinho mais de HGRU, agora a gente tá com 7 cotas. Lembrando que o HGRU agora se valorizou muito, então ele tá próximo dos 130. E o meu preço médio, ou seja, o quanto eu desembolsei por cota, está mais ou menos próximo dos R$112, tá? Então teve uma valorização bem alta. Temos ações de Itaúsa, estamos com mais ou menos 110 ações. Não colocamos mais nada nem em Itaúsa, nem no Kiso, tá? Não investi também mais no MCCI, mas investi um pouquinho mais em Taesa com o final 3, tá? Então eu investi em mais 30 ações. Então, temos aqui 90 ações de Taesa e o iSoluções eu também mantive. Então, quais foram os nossos aportes? Investimos um pouco mais em Taesa nesses últimos meses, que eu fiquei acho que uns 2 meses sem gravar, né? Um pouquinho mais em HGRU e investi um pouquinho, menos de R$50 aqui no Tesouro IPCA. Só que eu não sei se vocês lembram, a gente tinha feito um investimento lá no exterior na conta da Nômade, tá? Então, se a gente somar tudo, como é que tá a proporção da nossa carteira? Tá mais ou menos dessa forma aqui, tá? A gente tem em ações 37%, em fundos imobiliários 28%, em renda fixa 27% e em ETFs média de 6%. Mari, mas está diferente esses valores investidos aqui do que está aqui dentro da corretora. Por quê? Porque dentro da corretora é o valor que está custando hoje, tá? Já considerando aí tanto a valorização quanto a desvalorização. E aqui na minha planilha tá considerando, ó, o valor investido, quanto que eu desembolsei. Então, a minha divisão de carteira é baseada no quanto eu investi. Inclusive, aqui já tem o preço médio de cada investimento que eu fiz, já tem quanto eu desembolsei, qual é o percentual de cada um deles na minha carteira, tá? Lembrando que essa daqui é só a carteira do canal, tá? Tenho aqui a carteira do canal, tenho aqui o resumo da minha carteira pessoal, que inclui a carteira do canal. Mas, de maneira geral, eu tenho basicamente os mesmos ativos com alguns acréscimos, tá? E um pouquinho, alguns têm valores a mais lá na minha carteira do canal também. Mas, então eu tenho aqui esses valores divididos em classes, tá? Então, em ação eu tenho quase R$3.000. Em fundos imobiliários tenho R$2.000, R$2.000 em renda fixa. Em REITs e stocks, nada, tá? A gente só investiu em um ETF que a gente investiu média de, em reais, não tô falando de dólar, em reais, média de uns 500 aí. Então, qual foi o valor investido? Média de uns 7.500, considerando os investimentos internacionais. E qual que é o meu retorno, ou seja, quanto eu tive de dividendos de cada um deles? Se a gente olhar aqui para os investimentos de renda fixa, que são esses 3 primeiros, eu nem coloquei nada, tá? Por quê? Porque nesses investimentos de renda fixa eu só quero saber do rendimento lá no final, eu não recebi nada. Tá rendendo aqui, ó, diariamente? Tá rendendo.
mas se eu não resgatar, continua rendendo juros sobre juros. Mas beleza, o KISO, até o momento, tá? Levando em consideração o ano de 2023, não estou considerando os últimos 12 meses, estou considerando só aqui o ano de 2023, eu tive um retorno no KISO aqui de dividendos de quase 9%. Do HGRU, tive um retorno de quase 12%. No caso do MCCI, 3%. Por quê? Porque colocamos ele na carteira recente, então isso aqui está considerando só no ano de 2023. Na Itaúsa, média de 1,5%, porque a gente colocou recente na carteira também. No caso da UIS, menos de 1%. E Taesa, próximo de 2,5%. E no caso do ETF lá do exterior, considerando o valor em real, que a gente recebeu em dólar, convertendo aí para real, a gente teve um retorno de mais ou menos 0,10%. Lá os investimentos, os rendimentos, costumam ser um pouquinho menores porque eles ganham em valorização, tá? Então, só um ponto aí para a gente levar em consideração. E aí, o que eu quero mostrar para vocês nessa planilha? Eu tenho aqui o percentual de cada um desses ativos aqui, ó, que isso aqui são os investimentos que eu chamo de ativos. Então, eu tenho o percentual de cada um deles aqui, quanto que isso corresponde da minha carteira, e eu tenho aqui o percentual ideal, ou seja, quanto eu quero ter em cada um desses ativos. Aqui a mesma coisa, ó, eu dividido em classe, ação, fundo imobiliário, renda fixa, quanto eu quero ter em cada um. Então, assim, eu quero ter na carteira aqui do canal 12% em ETFs, média de 8% em REITs e estoques, somando os dois, tá? 20% em renda fixa, 30% em fundos imobiliários e 30% em ações. Então, o que a gente precisa investir? A gente precisa investir um pouco mais nos REITs, nas estoques e nos ETFs, tá? Porque o percentual tá bem baixinho. Por outro lado, eu quero fazer um aporte maior agora no final do ano, então que já vai suprir isso daí. E nesse momento, eu quero aproveitar algumas oportunidades que eu tô vendo dentro dos fundos imobiliários, tá? Então, se a gente olhar aqui para a renda fixa, percentual da carteira, 13%. Eu queria ter 15% no Tesouro IPCA. Tem média aqui de 13%, se eu for olhar ativo por ativo, né? No CDB, que é um percentual aqui também que eu quero ter, para manter em caixa, eu quero ter mais ou menos uns 15%. E no caso do KISO, lembrando que se eu adicionar um ativo aqui, esses percentuais aqui tem que mudar, tá? Esse daqui é o percentual que já tem e esse aqui é o percentual que eu quero ter. E quando eu falo do IVV, que é um ETF que a gente investiu, a gente tem média que eu quero ter 10%, então teria que investir um pouco mais nele. Na Taesa já temos até mais do que o ideal que eu gostaria aqui. Na UIS também temos, tá tudo ok, não tem que investir mais. Mas onde a gente tem que investir? Bem aqui, ó, MCCI. Por quê? Porque a gente está com o KISO mais de 10%, HGRU mais de 10%, Itaúsa pouquinho mais, WIS está dentro dos parâmetros. O que a gente tem que investir então? Os investimentos internacionais e um pouquinho lá nesse fundo imobiliário. Os investimentos internacionais, eu já falei para vocês que eu quero investir no final do ano, fazer um aporte aí um pouco maior. E agora, então, eu quero investir nesse fundo imobiliário aqui. Lembrando que eu não estou trazendo todos os meses bonitinho aqui a carteira do canal, porque a gente está investindo média de 200, 300 reais por mês. E lembra que eu fiz um vídeo mostrando sobre o valor investido e quantos ativos a gente teria que ter na carteira? Que para mim não fazia sentido eu colocar mais ativos na minha carteira enquanto eu não tivesse pelo menos ali R$1.000 em cada um. Então, se eu tivesse aí com um patrimônio de 10 mil, eu não teria mais de 10 ativos? Então, justamente essa estratégia que eu tô seguindo. A gente tem média aí de 8 ativos e a gente está com 7.500, ou seja, bem pareado aqui, de investimentos na nossa carteira. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou investir mais uns R$300, nossa carteira tá chegando aí rumo aos 10k, mas eu vou colocar mais uns R$300 aqui para investir nesse fundo imobiliário, que aí cada ativo vai ficar muito próximo dos R$1.000. E aí nos próximos investimentos eu já vou trazer alguns ativos novos, ou um ou dois, estou pensando ainda, mas principalmente nos investimentos internacionais. E aqui eu já estou dentro do aplicativo, gosto de fazer por aqui porque eu acho muito mais fácil, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou vir nos meus investimentos, só para vocês darem uma olhadinha, ó, que é a mesma coisa que a gente viu já pelo computador. Nada muda, a gente tem as mesmas funções.
Mas o que eu vou fazer? Eu quero vir em investir, vou clicar aqui em ações só para a gente colocar o código aqui, ó, buscar produto, ou seja, qual ativo eu quero investir? Eu quero investir no MCCI. Então, vou colocar aqui MCCI 11, já está favoritado, porque aqui a gente pode ir na nossa listinha e favoritar quais a gente quer continuar acompanhando, e aí até facilita, tá? E aqui a gente já tem algumas informações. Ele está custando por volta dos R$ 93,50 e 70, aliás, acabou de mudar. Então, vou clicar aqui para comprar. E eu quero comprar por um valor desejado, tá? Eu vou colocar aqui 3 unidades e vou alterar o valor, vou apagar aqui e vou colocar 93 redondinho. Vou deixar a validade para os próximos 30 dias. Vai aparecer aqui a taxinha da B3, que vai ser 8 centavos, tudo bonitinho. E vou clicar aqui para comprar. Vai pedir a minha assinatura eletrônica, como sempre, e quase lá, sua ordem foi enviada. Eu gosto de colocar valores específicos, tá? Mas isso aqui não interfere em nada. Se você quisesse simplesmente comprar pelo valor que estava sendo negociado, era só ir lá, colocar aqui, ó, MCCI, clicar para comprar e aqui, ó, pelo melhor preço. Você colocaria só aqui a quantidade que você gostaria. Lógico que você precisa ter saldo na conta, tá? E aí, era só clicar em comprar. Eu coloco um preço desejado específico porque eu gosto de colocar preços redondos, tá? Mas isso aí não interfere em nada. Beleza, Mari, mas você tem HGRU e saiu uma polêmica aí sobre a gestora desse fundo. Você vai vender? Não vou vender, tá? O fundo tem ótimos imóveis, tem uma estratégia bacana e, por enquanto, tá tudo certo. Se depois que mudar a gestão, acontecer alguma coisa, começar a perder qualidade, aí sim eu vou pensar em tirar ele da minha carteira e investir em coisa melhor. Mas inicialmente vou manter ali os meus investimentos no fundo porque eu acho super interessante. E para quem não sabe ainda dessa mudança, a CSHG, que é a gestora do fundo, ela foi comprada por outra empresa que não vai manter os funcionários da gestão ali. Então, vai ser todo mundo substituído e pode ser que esses fundos imobiliários que são geridos pela CSHG, que é aí o HGRU, o HGLG, o HGBS, enfim, todos esses com HG, normalmente aí faz parte da CSHG, dessa gestora, e aí o que acontece? Pode ser que venha a ter mudanças, tanto positivas quanto negativas. Então, nesse primeiro momento, eu vou aguardar, tô bem tranquila, vou continuar investindo nesse fundo. Lembrando também que nada do que eu disse aqui é uma recomendação de compra, de venda, nem nada, tá, gente? Essa carteira tem o objetivo só de mostrar para vocês o passo a passo na hora de investir. Inclusive, se vocês quiserem investir no exterior, vou deixar vídeo aqui no final e também na descrição para vocês, para mostrar mesmo bem o passo a passo de como fazer aí utilizando a Nomad e por que eu utilizo a Nomad, tá? Se vocês quiserem abrir conta, tudo bonitinho, recomendo que vocês vejam esse vídeo. E sobre a mentoria, está disponível aí. Provavelmente, na data que esse vídeo sair, já vai estar na retinha final. Então, se vocês quiserem participar aí dessa mentoria, sugiro que vocês entrem na lista de espera. Vai ser no Telegram, tá? Mas muito cuidado, tá? Eu vou deixar um link fixado. Não clique em nenhum outro link que não seja esse. Por quê? Porque pode ser golpe. E, inclusive, eu só tenho um Instagram, tá, gente? Se vocês verem algum perfil meio estranho, denuncie. Eu só tenho um Instagram, eu não tenho conta pessoal diferente da conta que eu uso para falar de investimentos, é só um. O meu Instagram é marifigueiredo.adm, tá? Porque eu sou administradora de formação. Não tem nenhum outro Instagram. Esse Instagram eu uso para coisas pessoais, para falar de investimento, tudo junto. E eu não vou, sou eu mesmo que respondo, eu não vou criar outro perfil. Esse link que eu vou postar aqui para vocês é o único grupo que eu tenho, tá? Não fiz no WhatsApp porque lá tem grupo limitado de pessoas. Então, deixei lá no Telegram, mas eu não uso mais nada, tá? É só para lista de espera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e te aguardo no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!